Bora simbora, turma, estamos ao vivo, acho que agora a gente consegue. Probleminha aqui na internet, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Primeiramente, uma semana maravilhosa, uma semana extraordinária. Um forte abraço para todo mundo que acompanha aqui o Minuto Geográfico semanalmente, praticamente toda segunda e sexta. E quando tem algum momento de fragilidade maior, de crise, a gente sempre entra ao vivo trazendo para vocês as análises. Ontem, no domingo, eu estava acordando aqui pelo fuso, obviamente de Brasília, diretamente de Recife, Pernambuco, meu país, e as notícias davam conta de que Israel e Líbano estariam entrando numa grande guerra, uma guerra de grandes proporções. Eu não pude entrar aqui ao vivo, mas fiz questão de falar hoje com vocês sobre a temática, e ontem, no grupo fechado do WhatsApp, quem não conhece ainda, vale demais, eu gravei um podcast, um áudio, explicando que não era bem aquilo. As pessoas acabam se emocionando pelas manchetes dos jornais, não se aprofundam. Aqui no Instagram está uma onda muito grande, aqueles vídeos bem curtos, os Reels, pois é, coisa de 1 minuto, 30 segundos, com a legenda rasa, é algo que termina trazendo seguidores, mas que não tem nenhum crivo, nenhuma criticidade e, enfim, não explica. Na verdade, confunde as pessoas. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês: Israel e Líbano não estão em guerra. Em tese, a guerra é entre Israel e o Hezbollah. O Hezbollah, que se autodenomina o Partido de Deus, é um grupo que foi criado do Líbano na década de 80 e que tem o Irã como seu grande patrono, seu grande agente financiador. O Hezbollah surgiu no contexto da Guerra Civil do Líbano. Para quem não sabe, o Líbano foi uma colônia francesa pós-queda do Império Turco-Otomano, o Acordo de Sykes-Picot, que dividiu no pós-Primeira Guerra o Oriente Médio basicamente entre franceses e britânicos, e o Líbano, no caso Beirute, que é uma cidade linda, maravilhosa, e que país belíssimo, que país extraordinário o Líbano, tá? Ficou como uma posse, como com um mandato francês. No pós-Segunda Guerra, o Líbano conseguiu experimentar o processo de independência, na verdade em 1943 ali, durante a Segunda Guerra Mundial. A França liberta, você tem um surgimento de vários países com fronteiras bem artificiais no contexto do Oriente Médio, mas até hoje quem for visitar o Líbano vai perceber a influência, a herança, até mesmo da antiguidade. É muito interessante, a gente foi para o Líbano já na época do inverno, pegamos neve por lá, tem estação de esqui e tudo mais, e assim, um coliseu completamente preservado. Você tem ruínas, você tem resquícios da presença do Império Romano, e algumas das cidades há mais tempo habitadas de forma contínua do mundo, você encontra naquela região do Líbano, quando está aqui para Biblos e companhia. Muitas cidades, inclusive, que são citadas no mais importante dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Mas bem, vamos esquecer um pouquinho essa parte histórica e voltar aqui para essa realidade atual. O Líbano tem governo próprio, o Líbano tem exército próprio, mas o Líbano tem um Estado dentro do Estado. O Líbano tem uma espécie de governo paralelo que é comandado pelo Hezbollah. Quando eu fui para o Líbano, eu pude visitar em Beirute, uma área dominada pelo Hezbollah, e eu também estive na fronteira, tá tudo gravado aqui, nos destaques, eu estive na fronteira do Líbano com Israel. Lá você tem bases, você tem a presença dos capacetes azuis das Nações Unidas, que tem um custo altíssimo e, em tese, enquanto eles estiverem por lá, a grande guerra não iria ou não irá acontecer. Mas o que é que acontece? Primeira pergunta, Líbano e Israel estão em guerra? Não, a guerra é entre Israel e o Hezbollah. No final de semana agora, o governo de Israel disse que fez um ataque preventivo ao Líbano, porque havia um plano do Líbano atacar Israel, atacar alvos civis e militares, e as forças de defesa de Israel teriam se antecipado a esse possível ataque. Então, as imagens circularam, bombas, explosões e tudo mais,
e isso no primeiro momento gera um impacto. Mas é um estado de guerra que eu digo para vocês que é latente. O Hezbollah, ele tem um exército mais forte do que o próprio exército do Líbano. É considerado um grupo terrorista por vários organismos internacionais, por diversos países do mundo, tá? E realmente exerce uma influência muito forte. O que acontece é que nos últimos meses, Israel conseguiu neutralizar, conseguiu interceptar e, enfim, várias lideranças do Hezbollah. O Hezbollah sempre prometeu a responder a esse ataque de Israel. O que se diz também é que o Irã usa o Hezbollah, e não só o Hezbollah libanês, mas um pedaço do Hezbollah que atua na Síria para atacar Israel. O Irã utiliza o grupo para atacar Israel numa proxy war, numa guerra por procuração. Então você tem uma fronteira extremamente tensa. O sul do Líbano, o norte de Israel, uma área que inclusive tem sido constantemente evacuada por conta do perigo de ataques e tudo mais. Inclusive, a fronteira entre os dois países não é aberta. A fronteira é fechada, tem uma grande muralha, você não pode atravessar de um lado para o outro. Outro ponto também é que quando você entra em Israel, eles não vão carimbar o teu passaporte. Eles te dão um papel avulso que depois você pode guardar, pode rasgar, mas não fica o registro no teu passaporte que você entrou em Israel. Isso porque muitos países árabes, um deles é o Líbano, não permitem que, se você entrou em Israel e eles conseguirem ver o registro de que você entrou em Israel, você não poderia entrar no Líbano. Obviamente que quem vai para Israel e depois vai para o Líbano não tem voo direto, tem que passar por algum outro país. Exemplo, você pode ir para a Turquia, você pode ir ali para os Emirados e companhia. As pessoas vão guardar o papel ou vão rasgar, não vão deixar dentro do passaporte para não ficar o registro. No próprio avião, quando você está chegando no Líbano, na telinha, tem um aviso dizendo que se você já visitou Israel, você não é bem-vindo ao território libanês, porque o Hezbollah, apesar de não ser oficialmente o governo, domina a cena política do país. Eles têm infraestrutura de escolas, hospitais, organizações não governamentais e governamentais, dominam os ministérios. O Líbano tem um problema muito sério de energia, um problema muito sério de o racionamento mesmo de energia. As áreas dominadas pelo Hezbollah, elas não carecem, elas não têm essa problemática, então o grupo é um Estado dentro do Estado, é um poder paralelo muito forte e domina inclusive a segurança aeroportuária. Você tem membros do Hezbollah na área aeroportuária, no aeroporto Rafik Hariri, que é o aeroporto internacional do país, o principal aeroporto do Líbano, que fica em Beirute. Vejam bem, outro ponto também, Israel recentemente, estou falando aqui demais, tentando contextualizar, Israel recentemente conseguiu matar uma grande liderança do Hamas que estava no Irã. Ele estava no Irã prestigiando a posse do novo presidente. O novo presidente do Irã, a 700 metros do palácio presidencial, uma bomba explodiu no quarto em que ele estava. Enfim, Israel conseguiu, o Mossad, neutralizar, matar uma grande liderança do Hamas dentro do Irã. Então, o Irã está naquela, vou responder a Israel. Será que eu respondo diretamente? Ou será que eu uso meus aliados locais, regionais, como o Hezbollah, como o Hamas, a Jihad Palestina e tantos outros? O Hezbollah, os Houthis, o Hezbollah que é o grupo mais forte. Então existe esse estado de tensão. Mas a conclusão que eu chego é que o Líbano não quer uma guerra aberta. O Líbano está passando por uma crise muito forte. Moeda que basicamente virou pó. O Líbano tem uma inflação sem precedentes, desemprego na máxima, você tem fome, miséria, a situação do Líbano é caos. A não ser naquele cinturão gourmet de Beirute, ali da Azeitona, da Marina, Four Seasons e companhia, aquela área ali gourmet. O Líbano é um país falido, quebrado. Se o Líbano entra numa guerra agora, é caos. Por isso que uma parte da política do Líbano diz, por favor, não vamos entrar em guerra com Israel. Uma outra parte que é ligada ao Hezbollah diz, a gente tem que responder, tem que ir para cima do Estado judeu e fica nessa. Israel também não quer mais uma frente de guerra. Israel enfrenta uma guerra com Hamas, não só em Gaza, a Cisjordânia,
Israel dentro tem um bocado de cidade mista, várias cidades que têm maioria árabe, são pontos de tensão. Tem a Cisjordânia ocupada, tem Golã, Síria com Bashar al-Assad, que é aliado de Putin. São várias frentes. Criar mais uma frente de guerra aberta, além dessa guerra diária que se tem, troca de mísseis, de bombas, atentados lá e cá, isso aí pode gerar um custo impagável. Os americanos estão lá, mandando forças para o Oriente Médio, tentando dissuadir o Irã, buscando, colocando aliados, colocando o exército, a marinha e tudo mais naquela região, tentando demover a ideia de uma guerra maior, dizendo, eu estou por aqui para apoiar Israel e companhia, mas até quando? Os americanos vão ter essa capacidade de custo, essa capacidade militar de manter tantas redes de proteção pelo mundo. Lembrando do Japão, no contexto também Filipinas, o Mar da China, lembrando também o contexto de Taiwan, a Ucrânia e tantas outras questões que estão em aberto, feridas não cicatrizadas. Líbano é caos. Líbano tenta ter um presidente e não tem. O poder no Líbano, uma curiosidade, é dividido. Ele é tripartido. Você tem o presidente que é necessariamente, para você ter uma ideia, você vai ter um presidente que necessariamente é um cristão maronita, só que eles estão sem presidente, já tentaram 12 vezes eleger um presidente, não conseguem, tem que ser um cristão maronita, quase metade da população se autodeclara cristão. O primeiro-ministro tem que ser muçulmano sunita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, e o chefe do parlamento um xiita, que é ligado ao Hezbollah. Então, poder tripartido, representante do cristianismo, do islamismo sunita e do islamismo xiita, mas é tiro, paulada e bomba. Cenário de caos político, econômico e social. João, você acredita que a guerra entre Israel e Hezbollah vai explodir num dado momento? Acredito. Acredito que num dado momento ela vai ficar incontrolável, como aconteceu em 2006. E aí eu digo, quem for estrangeiro e estiver no Líbano, saia enquanto há tempo. Porque o primeiro ponto é bombardear o aeroporto e você fica sem ter como sair. Vai ter que se jogar no mar para ir nadando até o Chipre, vai ter que ir para a Síria, que é um país em guerra caótico. Israel, com fronteira fechada, não tem para onde ir. Mas não acredito que esse seja o desejo por agora. Por agora. O Irã está ali testando os limites, as linhas vermelhas, quantas já foram ultrapassadas. Israel não quer entrar numa guerra maior agora. Seria, assim, um caos político, econômico e social. Primeiro-ministro com a impopularidade na máxima, o Benjamin Netanyahu. Então é isso, tá? Mas tome cuidado, porque quando sai uma notícia, as pessoas já ficam, né? Manchete na Globo, Globo.com. Acabou o mundo e não é bem assim. E não é bem assim. É algo que pode crescer, mas por hora é isso. São pontos de tensão. Inclusive o líder do Hezbollah disse, olha, a resposta foi dada ao assassinato dos nossos colegas e do Hamas também, como se tivesse parado por aí. Aí Benjamin Netanyahu já disse, não parou por aí. Mas é uma estratégia, né? Morde, assopra, toma lá da cá, negociações e tudo mais, tá bom? É isso. Tranquilo? Dúvida? Pergunta? Era tanta coisa para falar que eu fui aqui empolgado, falando. Então Israel bombardeia o sul do Líbano, intercepta centenas de foguetes e diz ter evitado o ataque maior do Hezbollah. Lembrem também, esses pontos de tensão interessam ao primeiro-ministro de Israel, porque ele que já vinha sem popularidade alguma, depois do 7 de outubro, maior falha de segurança da história do país, ele pode ser derrubado, tem uma série de processos rolando contra ele, corrupção e afins. Há todo um jogo de cena também por trás. O Hezbollah é um inimigo perigoso? Tem bases militares espalhadas pelo Líbano, por todo o Oriente Médio, representa o Irã. Lembrem, o Irã em 79 foi palco da Revolução Xiita Islâmica, que levou ao poder o Ayatollah Ruhollah Khomeini. O Hezbollah foi fundado nesse contexto. Os ayatollahs do Irã criaram não só o Hezbollah, mas vários grupos pelo Oriente Médio
para representar seus interesses, né? Para contrapor a Arábia Saudita, a Islâmica Sunita, para pregar a destruição pura e simples do Estado judeu e assim por diante. Tranquilo? Turquia é o filho bastardo da OTAN. Minha opinião, Turquia não vai durar na OTAN. Turquia vai sair. Turquia declarou apoio ao Hamas. Turquia tem ligação muito forte com Vladimir Putin. A Turquia, ou ela pede para sair, ou ela vai ser expulsa. Vai ter uma hora que ela vai ter que se posicionar publicamente, no meio de uma guerra e tudo mais. A Hungria, governada por Viktor Orbán, é malquista, ele é malquisto pelos europeus. A Hungria tem uma política própria ligada à China, ligada à Rússia, se contrapõe à União Europeia, é membro da União Europeia, mas não joga o jogo do bloco. De fato. Certo? O Líbano tem muito cristão, o Líbano tem quase 50% da população cristã, tem diminuído, perseguições aos cristãos muito forte. Mas o Líbano tem uma presença cristã significativa. Beirute é a Paris do Oriente Médio. Que lugar belíssimo, que país extraordinário. Agora, envolto no caos. Não recomendo viajar para lá agora. É o único aeroporto. Começa uma guerra grande, vão bombardear o aeroporto, você não vai ter como sair. Vai ficar preso em embaixada, a história é para contar, mas o risco não vale a história. É isso. Você acha que essa guerra vai crescer? Tenho certeza. Israel e Hezbollah é só questão de tempo. Mas por agora, eu vejo que eles ainda não estão querendo esse confronto direto. Problemas internos em Israel, divisões internas políticas, outras frentes de batalha, e o Hezbollah sozinho não entra. Ele só entra com apoio do Irã. E o Irã está observando o que é que os americanos fariam caso eles entrassem de corpo e alma nesse conflito. Ou sem alma. Beleza? Vou lá. Beijo. Quem puder, compartilha esse vídeo. Convida a turma. E é isso. Semana extraordinária. Simbora, simbora. Fui.